deputado Bibo Nunes comemorou a decisão da ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal, que arquivou a interpelação judicial movida pelo cantor Caetano Veloso contra ele. A ministra reconheceu a imunidade do parlamentar prevista na Constituição Federal e apontou que não havia intenção de ofender, na observação de que o deputado considera que o dinheiro público deve ser utilizado para incentivar novos talentos e não ser direcionado a nomes consagrados como o cantor. Assista. Digníssimo presidente Miranda, nobres colegas, uma honra estar participando dessa sessão remota. Eu começo muito feliz porque acabo de vencer Caetano Veloso no STF. Caetano Veloso entrou com uma interpelação judicial contra mim e o seu pedido foi arquivado pela ministra Rosa Weber. Mas o Chico Buarque também entrou aí com um processo contra mim, só pedindo indenização moral. Chico Buarque, se você não conhece a música Banda da sua irmã Nara Leão, digo o seguinte: Chico Buarque, você vai ficar na beira da janela esperando ver a banda passar, porque vai levar em nada. Eu só ataco com firmeza e nunca atacando honra, apenas colocando a minha posição de deputado federal, lutando pelo melhor para a sociedade brasileira. Nosso presidente Miranda, ontem eu falei aqui sobre a oposição ocupando muitos espaços, falando aqui no nosso horário dos comunicados. Eu lhe digo o seguinte, deixe bem claro, presidente Miranda, em momento algum, eu coloquei em dúvida a seriedade da mesa. Jamais coloquei em dúvida a seriedade da mesa. Eu apenas estou tentando colaborar, porque não entendo como. Hoje, por exemplo, dos 30 primeiros inscritos, 25 são da oposição. Normalmente, são 95% os que se inscrevem. O que eles têm de especial? Não estou duvidando da capacidade da mesa, nada. Mas eu só lhe digo que até os maiores fortalezas são invadidas por, quem sabe, até hackers. Algo de estranho tem, porque nós também somos capazes. Então não duvidei, não questionei nada. Só quero saber por que a oposição se inscreve tanto e a situação ou outros parlamentares não pegam. Encaminhei uma questão de ordem ao presidente, onde eu coloco o seguinte: atenção, presidente Miranda, para colaborar, já que não entendeu muito bem que eu quero que todos tenham espaço, eu apelo para o artigo 81, parágrafo 2º do regimento interno, que estabelece: será assegurada a preferência aos deputados que não tenham falado nas 5 sessões anteriores. Então vamos colocar agora nos breves comunicados também esta regra. Esta regra é fundamental, é uma analogia, artigo 81, parágrafo 2º do regimento estabelece: será assegurada a preferência aos deputados que não tenham falado nas 5 sessões anteriores. Isso é dar espaço para todos os deputados e não permitir tática de emboscada, tática de guerrilha ou campana para se inscrever. Eu quero apenas justiça, porque eu sou um deputado que eu sofro na pele. Eu sou o deputado mais suspenso do Congresso Nacional. E estou aqui com luta, defendendo garra, cidadania e honradez. E peço também ao presidente para que quem não fale no momento que se inscreveu, que perca a vez, que vá para o fim da fila. Isso é uma questão de ordem, de respeito aos que se inscreveram. Se inscreve em segundo, depois vem falar na minha frente, não está na hora, respeite a inscrição e vai para o fim da fila. Deixando bem claro, não tenho dúvida alguma sobre a seriedade da mesa diretora desta casa. Muito obrigado. O meu assunto aqui é registrar o abuso de autoridade de ministro do Supremo. Eu quero registrar a absurda imputação a mim feita pelo senhor Alexandre de Moraes para justificar a inclusão do meu nome entre os investigados no inquérito 4828, decidindo pela quebra da minha privacidade. Trata-se da seguinte mensagem que postei organicamente nas redes sociais da internet, dia 26 de março. Abre aspas. Os governadores do Rio de Janeiro e de São Paulo se elegeram nas costas de Jair Bolsonaro e agora são seus maiores detratores e inimigos do Brasil. Querem o caos, mas antes que isso ocorra, as Forças Armadas entrarão em cena
para a garantia da lei e da ordem, segundo a Constituição Federal. Muito triste. Fecho aspas. Vejamos o que diz o artigo 53 da Constituição. Os deputados e senadores são invioláveis, civis e penalmente, por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. Ao final do artigo 142, encontramos: destinam-se à defesa da pátria sobre as Forças Armadas. Destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. As imunidades dos deputados e senadores persistem, mesmo quando direitos individuais e coletivos são suspensos, como é o caso do estado de sítio. Depreende-se, portanto, que não existe nesta postagem qualquer indício de ilegalidade que justifique a escandalosa violação jurídica da minha privacidade. Posso afirmar, como deputado federal, que fui por 9 mandatos consecutivos e como integrante da Assembleia Nacional Constituinte, que causa perplexidade a impropriedade da interpretação do texto constitucional feita pelo senhor Alexandre de Moraes. Como cidadão, eu exerci o meu direito constitucional à liberdade de expressão. Como senador da República, manifestei minha opinião e procurei tranquilizar as pessoas, indicando que a Carta Magna prevê ações de controle do caos através das Forças Armadas. Ao final, estranhamente excluído do processo, externo meu lamento e tristeza pela possibilidade de se chegar a uma situação caótica. Foi essa apenas a motivação jurídica para a inclusão do meu nome investigado 15 segundos. nas ações antidemocráticas. Estou à disposição da Justiça e desejo ser chamado o mais rápido possível para prestar os esclarecimentos cabíveis e entender onde existe prática antidemocrática na mensagem que postei. Isto posto, é preciso fazer uma reflexão, já estou concluindo, senhor presidente, uma reflexão contextualizada sobre a carga recente de decisões monocráticas de ministros do STF, onde, salvo melhor juízo, existem indícios de abuso de autoridade, ilegalidades e direcionamento político, sinalizando para a quebra da independência e da harmonia dos poderes da República. É preciso também fazer uma reflexão sobre o papel do Poder Legislativo, principalmente do Senado Federal, diante de fatos tão contundentes e da percepção clara da nação e que se manifesta democraticamente, exigindo apenas que deixem o presidente da República governar. O silêncio, presidente, reforça a percepção popular de omissão. A omissão pode ser interpretada como concordância, e a concordância pode conter viés de cumplicidade. Como não é esse o caso, é urgente que o Congresso Nacional encontre, serena e equilibradamente, uma forma de se manifestar. Deus abençoe o nosso Brasil. Muito obrigado. Como tem dito há alguns meses, venho trabalhando na elaboração de propostas legislativas que deem ao Congresso Nacional legítimos instrumentos de controle dos excessos do Poder Judiciário. Não é possível que nossa República continue sem um adequado funcionamento do sistema de freios e contrapesos. Indispensável para que haja uma verdadeira tripartição de poderes. Temos assistido a uma supremacia de um poder em relação aos demais. O presidente da República pode ter sustado os efeitos de seus atos pela decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. As duas casas do Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, passam meses debatendo e votando uma reforma. E um ministro do Supremo, com uma canetada só,
pode suspender seus efeitos na extensão que entender cabível. Ou seja, Executivo e Legislativo são drástica e dramaticamente controlados pelo Supremo Tribunal Federal, enquanto que ele, o STF, parece não poder ter seus atos sequer analisados à luz da Constituição Federal. Isso não é democracia. Isso não é tripartição de poderes. Isso não é sistema de freios e contrapesos. E mais, o Supremo pode instaurar um inquérito, ordenar buscas e apreensões e prisões em flagrante violação ao sistema acusatório, e isso ainda é tido como constitucional por 10 de seus ministros. O país inteiro assiste estupefato à violação de regras constitucionais básicas e ninguém pode fazer nada. Os prejudicados resolveram recorrer a um órgão internacional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ou seja, chegamos ao ponto de admitir que não temos no ordenamento jurídico brasileiro um correto funcionamento do sistema de freios e contrapesos. Precisamos buscar socorro no exterior. Aqui existem freios sim e muitos, mas somente para o Executivo e Legislativo. Mas não existem freios para o Judiciário. Existe a figura do impeachment de ministros, mas isso não é o mesmo que freio ou contrapeso em relação ao Poder Judiciário. Enquanto o Supremo e todo o Judiciário exercem corretamente a autocontenção, ou seja, enquanto reconhecem e respeitam os limites postos pela Constituição, não é preciso cogitar qualquer controle externo. Mas quando esses limites são rompidos, a Constituição Federal precisa prever mecanismos de contenção, porque o poder pertence ao povo, à nação brasileira, e não ao presidente da República, aos congressistas ou aos ministros do Supremo. Todo o poder emana do povo. É o que proclama a Constituição Federal. No inciso 5 do seu artigo 49, a Constituição diz que o Congresso Nacional tem competência para sustar atos exorbitantes do Poder Executivo, mas nada diz sobre o Poder Judiciário. Isso não é razoável. Por causa disso, apresentei no dia 25 de junho uma proposta de emenda à Constituição a fim de garantir ao Congresso Nacional o poder de sustar atos e decisões também do Poder Judiciário, quando extrapolar sua competência e invadir atribuições dos demais poderes e instituições da República. Não queremos, obviamente, limitar as competências constitucionais do Supremo, mas impedir que o Judiciário continue sendo um superpoder. Assim como o Executivo e o Legislativo, o Supremo também precisa estar sujeito a controle para que não extrapole suas competências. A PEC que apresentei precisa de 27 assinaturas para tramitar. Quero agradecer aos senadores que já assinaram. Senador Everton, Girão, Omar Aziz, Lucas Barreto, Eumano Ferrer, Haroldo de Oliveira e Zequinha Marinho. E pedir que os demais senadores apoiem para que possa entrar em tramitação. Vozes contrárias certamente surgirão, mas hoje há uma clareza nacional da urgente necessidade de construir em nossa República um sistema de freios e contrapesos que seja completo, para que a tripartição de poderes funcione de verdade. Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil.